Gravação, então aqui. Bom dia a todos. Eu falo aqui em nome do grupo de acompanhamento permanente dos efeitos da guerra Rússia-Ucrânia sobre a arbitragem internacional, e eu dou o bom dia a todos e a todos aqueles que vão assistir na sequência, que a gente sabe que também é um público bastante relevante. A guerra da Rússia, essa invasão, essa guerra Rússia-Ucrânia recente, ela trouxe consequências que vêm sendo chamadas de sanções econômicas que o Oeste, que o mundo ocidental, tem aplicado contra a Rússia. São sanções econômicas e muitos falam que essas sanções podem desestabilizar a globalização, podem desestabilizar o mecanismo e as práticas de trocas que muito informaram, que muito fizeram a sociedade do pós-guerra, que muita riqueza, muito desenvolvimento geraram com as instituições que foram criadas no pós-Segunda Guerra Mundial. Alguns, portanto, veem esse momento que a gente está vivendo como um momento de risco a essas instituições e a globalização, talvez não tanto risco, mas um momento de mudança, de reconsideração. O nosso grupo tem por objetivo acompanhar os efeitos da guerra para a gente entender como a arbitragem internacional vai se comportar nesse momento frente a essas sanções. A gente sabe que, assim como as instituições que foram criadas no pós-guerra, a arbitragem internacional é, na verdade, uma dessas instituições. Ela vem criada pela Convenção de Nova York, que tem uma origem na própria ONU, e então ela foi desenvolvida para facilitar, para viabilizar a resolução de disputas entre privados de diferentes nacionalidades. Ela é, portanto, um produto da globalização e que muito informou todo esse desenvolvimento que a gente viu aí na segunda metade do século XX e até hoje. Daí, então, a importância da gente ter montado esse grupo de acompanhamento permanente de forma célere, para a gente vir dialogando, acompanhando, lendo, não só os efeitos da guerra do ponto de vista militar ou do ponto de vista econômico, mas quais são os efeitos para a arbitragem internacional em específico. Essa mesa, então, esse evento ele vai ter duas principais mesas. Uma delas vai falar sobre a arbitragem internacional lato sensu, que é tentar entender quais são os efeitos, em que pé estamos, o que pode acontecer em relação às consequências das sanções para a arbitragem internacional, considerando a situação que a gente está vendo. E uma segunda mesa, que a gente também sabe que é muito sensível, que é a situação das arbitragens setoriais. A gente sabe que muito dessa chamada globalização acontece por meio de mercados, por exemplo, mercado de commodities, mercado de grãos, até a arbitragem esportiva é um exemplo disso, mas esses mercados eles se organizam entre nacionais de diferentes industrializa, outro faz o desenvolvimento de, enfim, do design dos produtos que vão ser usados no futuro. Isso tudo ligado a cadeias globais de valor. E agora a gente está vendo que as consequências da guerra podem afastar players muito importantes, Rússia e Ucrânia, leste europeu, dessas cadeias, podendo trazer instabilidade para as instituições que tomam conta desse mercado, assim como a essas arbitragens setoriais. Então a gente vai ter duas mesas, uma sobre arbitragem internacional lato sensu, outra sobre arbitragem setorial, e eu muito agradeço aqui a presença do professor José Augusto Fontoura e do nosso querido Ezequiel Manovil. É uma honra tê-los aqui. Dito essas breves palavras, eu passo a palavra para a Carolina, que vai fazer uma apresentação mais precisa para dar a abertura das mesas que virão na sequência. Carolina, com você. Olá, bom dia a todos. Realmente as questões que o Lucas apontou, elas se materializam em alguns números, né? E também em alguns atos legislativos que já fazem parte de uma certa sequência de medidas adotadas até pela Rússia. Mas começando a gente a tratar um pouco do que poderia ou não ser impacto, só para que a gente possa traçar um panorama da realidade em que a gente vive, eu procurei fazer uma releitura de relatórios das principais câmaras de arbitragem que possam, eventualmente, gerar um grande impacto nos conflitos envolvendo a Rússia, como, por exemplo, a ICC. E no último relatório da ICC, por exemplo, nós não temos muitas arbitragens russas ali envolvidas. Havia, por exemplo, uma mediação em que uma das partes envolvidas era a Rússia
e 11 arbitragens em que a Rússia era envolvida. O número é pequeno se a gente fizer uma avaliação com a realidade de mundo, mas também, por exemplo, eu vou citar a LCIA, que também trouxe um relatório em que, por exemplo, arbitragens que envolvem partes russas têm um percentual de 7,2% no último relatório da LCIA. Na nossa conversa, esse número pareceu pequeno, mas é interessante também comparar com outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos. Ele tem uma participação de 4,9% nesse número. Então, dentro da LCIA, isso é um número, a Rússia é um número expressivo, até por conta do seu histórico de buscar Londres como um seat para as suas arbitragens. Há poucos árbitros russos na LCIA, são apenas 9 árbitros russos, comparando com os britânicos, que são 337 britânicos, então realmente é um número bem pouco expressivo. E mesmo nessas arbitragens em que a Rússia foi parte, só se aplicou 2 vezes a legislação russa e só se considerou 2 vezes a Rússia como seat da arbitragem. Nós tivemos uma conversa com a presidente da Associação de Árbitros Ucranianos nessa semana, que trouxe para a gente algumas percepções dela diante do mercado, até como profissional nessa área, fazendo referência a uma eventual migração das arbitragens, das soluções de conflitos com partes russas para outras regiões do globo, né? Mas isso ainda eu não consegui perceber isso em outras instituições, como, por exemplo, a Singapore International Arbitration Center. A gente ainda não tem um aumento expressivo nos últimos anos, por exemplo, disso, e eu comecei a sondar também para que a gente possa fazer esse acompanhamento com profissionais da região, e que também não sentiram ainda essa migração. Agora, o que sentiram e o que ela nos passou, inclusive, foi um comportamento do governo e das cortes russas no descumprimento das sentenças ou de não dar a execução às sentenças arbitrais que forem concedidas contra partes russas. E isso acontece até por força de uma lei federal russa. Era algo até que a gente estava questionando se havia números, né, para que reforçassem, que subsidiassem essa sensação, essa manifestação dessa árbitra, que é a Olena Perepelinska. E realmente existe uma lei desde 2020, então, quer dizer, em decorrência já de conflitos e de sanções que a Rússia já vinha sofrendo internacionalmente, que estabelece que os tribunais russos tenham jurisdição exclusiva sobre disputas direto ou indiretamente envolvendo entidades sancionadas russas. Isso também se aplica a empresas estrangeiras quando as sanções forem a causa do conflito. Então, quer dizer, há a determinação nessa lei de que, se uma das partes desrespeitar a lei, é possível, inclusive, a aplicação de uma multa no valor que esteja sendo questionado para a solução desse conflito. E o grande argumento, e o primeiro argumento para permitir que isso seja questionado, e foi inclusive o que Olena nos passou, é a questão da ordem pública, que a gente sabe, até por nossa experiência no Brasil e a experiência no mundo, que é um dos conceitos mais abertos e, portanto, que nos gera uma grande insegurança, porque, afinal de contas,
praticamente tudo pode ser considerado como questão de ordem pública. Nas nossas relações com a Rússia e como isso pode nos impactar, a Rússia é o 6º país de quem o Brasil mais compra. A gente tem um valor em 2021, segundo o Ministério das Relações Exteriores, de 5,69 bilhões em importações, e nós exportamos 1,59 bilhões, tendo a soja e as carnes como líderes nessa exportação. Isso vem caindo nas últimas 2 décadas, porque a Rússia vem fazendo um trabalho muito grande de autossuficiência, até muito por conta das questões das sanções e das suas relações exteriores. A Ucrânia, por outro lado, é um país com quem nós temos um superávit, mas os valores são bem menores, né? Nós tivemos em 2021 uma exportação de 226,8 milhões e uma importação de 211,4 milhões. Nós importamos muito trigo, por exemplo, da Rússia, e isso realmente a gente já vem sentindo a afetação dessas questões no nosso mercado interno. Nós comentamos com Olena também, e eu não vou evoluir muito nisso, porque acho que Letícia vai tratar um pouco disso, mas a questão do transporte marítimo já na região, e que, de pronto, uma série de empresas de logística internacional, inclusive, suspenderam as suas atividades com grande receio de bombardeio mesmo em suas unidades. E para a gente fechar, para eu ficar dentro dos primeiros 15 minutos e termos aí 90 minutos realmente, pontuar uma iniciativa do governo canadense que está sondando avaliar a possibilidade, isso já foi dito em um discurso da ministra das Finanças, a Chrystia Freeland, avaliando o possível bloqueio de patrimônio russo para gerar fundos para indenizar companhias que venham a ter alguma vitória em decisões, tanto em processos arbitrais como decisões judiciais, e que não haja uma execução dessas decisões dentro das cortes russas, onde o patrimônio possa ser alcançado. Então, isso é só em números para a gente ter uma noção de como o mercado começa a ficar turbulento e turbulento também para nós aqui na parte de arbitragem. Ficando dentro dos 15 minutos, então eu devolvo a palavra aí ao Lucas. Obrigado, Carolina. Então, agora a gente passa à abertura da primeira mesa com o professor José Augusto Fontoura, mas para isso eu queria rapidamente fazer o compartilhamento de alguns dados. Vocês, participantes que estão assistindo agora, que vão assistir depois, provavelmente se inscreveram por meio de um formulário que a gente enviou há 2 ou 3 semanas atrás, em que a gente fez uma pesquisa com a opinião do público sobre principais temas, e essa foi uma pesquisa fundamental para a gente dirigir quais seriam as reuniões que a gente marcaria, quais seriam os principais temas que a gente conversaria, quais seriam aí os indicativos que serviriam para a gente prosseguir nas nossas pesquisas, que essas pesquisas culminaram nessa apresentação, nesse webinar de hoje. E aqui, a primeira pergunta que a gente fez é se, após a aplicação das sanções pelo Ocidente, países como Rússia, Bielorrússia e, eventualmente, a depender do resultado da guerra, se esses países se negarão a cumprir as sentenças arbitrais nos termos da Convenção. A gente queria ouvir a voz do público, a gente sabe que o público tende a ter, que grandes números tendem a trazer bons indícios sobre temas. A gente está vendo aqui que 73% das pessoas já há 3 semanas atrás diziam que existiam as chances dos países, Rússia e Bielorrússia, dos países que apoiam a Rússia, não virem a cumprir sentenças de arbitragem no futuro. E as conversas que a gente teve, inclusive a pesquisa que a Carolina muito bem produziu até agora, indica essa tendência de não cumprimento. E aí, então, a próxima pergunta é: em havendo esse não cumprimento
de sentenças arbitrais por países do bloco da Rússia, será que a arbitragem internacional e a Convenção de Nova York poderiam ser sensivelmente afetadas? Afetadas é uma coisa, a gente quis fazer uma pergunta específica. Será que existe uma possibilidade da arbitragem internacional ser sensivelmente afetada? E aqui, então, a gente colocou 3 respostas. 50% das pessoas disseram que sim, que devido à relevância econômica desses países, a gente pode ter consequências sensíveis para a Rússia. 16% das pessoas disseram que não acreditam que tenham consequências sensíveis, e 33% foram numa terceira opção intermediária, que é as consequências seriam sensíveis apenas se outras regiões do mundo, como a Ásia, também se negarem a cumprir sentenças arbitrais. Então aqui a gente está olhando para uma geopolítica complexa, a gente sabe que essa guerra da Rússia pode aproximar, pode afastar a Rússia da Ásia, da China especialmente, e 33% das pessoas disseram que, olha só, isso daqui é realista apenas se virar uma onda que contamine também países asiáticos. Então, a gente tem aqui uma posição do público que serve para informar as nossas conversas. E aí, então, feita esses comentários iniciais, eu passo, então, a palavra para o nosso querido professor José Augusto Fontoura, para ele fazer os comentários, a apresentação dele e contar conosco para o que ele precisar. Muito bem, muito obrigado pela apresentação e pela oportunidade de estar aqui nesse seminário para responder essas questões, ou para tentar conduzir uma discussão a respeito dessas questões tão importantes. Queria particularmente agradecer o convite do Frederico Favacho, que me trouxe até aqui e me trouxe para tratar de um tema muito importante. Eu diria, antes de qualquer coisa, que eu não compartilho da percepção de que essa guerra possa representar alguma ameaça sensível à arbitragem internacional, de uma maneira geral, e, particularmente, à Convenção de Nova York. Isto porque, se nós pensarmos numa construção escalonada da ordem econômica internacional a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente vai perceber que a arbitragem internacional é um fundamento muito antigo e ele, na verdade, ele é pensado o seu desenvolvimento, ou o seu desenvolvimento deriva, em grande medida, da situação de risco, da situação de perigo, e, sobretudo, de uma situação em que a ordem do século XIX ainda não tinha sido reestruturada. Ela vai se reestruturar só depois da Segunda Guerra Mundial. Não quero entrar em considerações de natureza histórica e geopolítica a esse respeito, mas acho que tem algumas coisas importantes para a gente levar em consideração. Quando, em 1958, se firma em Nova York, ou se aprova em Nova York, o texto da Convenção das Nações Unidas sobre o reconhecimento e execução de sentenças arbitrais, começa o processo de adesões. E alguns dos primeiros países que realizam essas adesões são os países da União Soviética. Tanto Rússia, quanto Ucrânia, quanto Bielorrússia, já em 1960 se tornam partes da Convenção de Nova York, sendo que a própria Rússia é a 10ª nação, é o 10º país a se tornar parte da Convenção de Nova York, ainda enquanto uma república soviética. E aí, só uma breve observação, dentro da sistemática da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, haviam 2 repúblicas que tinham status de nações soberanas, que eram a Ucrânia e a Bielorrússia. Então, tem assinaturas e adesões separadas de Ucrânia e Bielorrússia ao tratado, à Convenção de Nova York. Não existe uma única assinatura da União Soviética. E a Rússia é, portanto, um membro originário, signatário originário, e se hoje a Convenção se converteu em algo praticamente universal, a gente tem que levar em conta que a Rússia, dentro da União Soviética, foi um dos pioneiros da entrada nesse sistema. Além disso, a Rússia também é parte de outras convenções internacionais em matéria de arbitragem comercial, como a Convenção Europeia de 1962 sobre arbitragem comercial internacional, e uma convenção que nasce dentro da sistemática do Comecon, que era um sistema comercial dos países socialistas já há mais de
já há cerca de 30 anos deixou de existir, mas essa convenção não deixou de existir, que é a Convenção sobre a Solução Arbitral de Disputas Cíveis a respeito de relações econômicas de cooperação técnico-científica. Ou seja, faz parte dessas convenções. O que a Rússia não é parte, isso sim é importante, é da Convenção de Washington de 1965, que é a Convenção a respeito de arbitragens entre investidores e estados. Aliás, recentemente, a Rússia tem se tornado menos receptiva aos sistemas internacionais de proteção de investidores contra estados, embora ela seja signatária do número significativo de BITs, cerca de 70 BITs, um pouquinho menos, é importante a gente observar que, em 2009, a Rússia denunciou o Tratado da Carta de Energia, e que é um tratado de proteção de investidores, e, portanto, sai dessa sistemática. Quer dizer, a Rússia, quando observamos as convenções internacionais, ela aceita muito bem a ideia da arbitragem comercial internacional e já não aceita tão bem assim a ideia da arbitragem de investimentos. Não dá para discutir isso, obviamente, nesse nosso seminário, mas é algo que se deve ter atenção. E se deve ter atenção, inclusive, porque se nós tomarmos os BRICS, o único dos BRICS que é parte do ICSID, que é parte da Convenção de Washington de 1965, é a China. Índia, África do Sul, Brasil e Rússia não são signatários, não são partes da Convenção de Washington de 1965. Quer dizer, talvez exista aí algum sentido geopolítico, mas, enfim, isso fica para uma reflexão em outro contexto. Quando a gente sai do quadro das convenções internacionais para o quadro da regulação interna da arbitragem na Rússia, a gente encontra um sistema que é claramente um sistema dualista, em que existe uma lei para arbitragem interna, para a arbitragem doméstica russa, e existe uma lei específica para a arbitragem comercial internacional. Sendo que essa lei específica para a arbitragem comercial internacional ela é fortemente pautada pelos parâmetros da lei modelo da UNCITRAL. Portanto, é uma lei favorável à arbitragem que permite, em grande medida, o cumprimento da arbitragem, etc., etc. Inclusive, é bastante difícil caracterizar no sistema interno russo uma sentença arbitral como uma sentença que não possa ser cumprida, a qual não se possa dar cumprimento ali na Rússia. Do ponto de vista histórico, portanto, a gente percebe a existência na Rússia de uma cultura que nada tem de adversidade em relação à arbitragem internacional, pelo menos a arbitragem internacional comercial, o que tem apoio tanto nas convenções internacionais das quais a Rússia é parte, quanto no seu direito interno. Isto deve ser levado em conta, e até mesmo se nós fizermos uma pesquisa histórica mais ampla, nós vamos perceber que mesmo nos anos 20, quando existe uma série de questões a respeito de indenizações por socializações realizadas no início do período soviético, a Rússia sempre respeitou os procedimentos arbitrais internacionais e pagou todas as indenizações que foram arbitradas no período da Revolução Soviética. Foi muito mais fácil cobrar as indenizações soviéticas nos anos 20 do que foi cobrar as indenizações mexicanas por ocasião da Revolução Mexicana. Não houve a necessidade da formação de um tribunal especial, de fundos especiais, nada disso, simplesmente tudo foi pago. Por quê? Porque a Rússia sempre entendeu que era importante a sua participação e uma participação significativa no comércio internacional. E não me parece que seja assim com a Rússia contemporânea. A Carolina mencionou algo importante, que é a alteração legal, em 2020, de regras a respeito da arbitragem,
Particularmente, isso vai aparecer no artigo 248, numeral 1, do Código de Processo Comercial da Rússia. Por quê? Ali se determina a ideia da ineficácia, ou seja, da perda dos efeitos da convenção arbitral quando houver dificuldade para o acesso à arbitragem internacional, sobretudo das partes russas. O que acontece? Em 2020, nós já estamos experimentando o contexto pós-2014, em que houve várias sanções econômicas voltadas a atingir pessoas-chave na administração de negócios na Rússia. Alguns oligarcas, pessoas do governo, etc. E o que a Rússia vai dizer em 2020 é basicamente o seguinte: bem, se a parte não pode comparecer ao procedimento, não pode participar do procedimento, não pode pagar as taxas de arbitragem, não pode participar efetivamente da arbitragem, eu não posso considerar a convenção arbitral como uma convenção que possa ser efetiva, que possa gerar efeitos. E daí até a pergunta óbvia é: por que atacar a convenção arbitral e não a sentença, uma eventual sentença arbitral? Porque, em conformidade com a Convenção de Nova York, uma das causas pelas quais é possível negar o efeito a uma sentença arbitral estrangeira, uma sentença arbitral internacional, é a eventual falta de validade da convenção arbitral, ou a falta de efeito da convenção arbitral. Ou seja, a ideia é negar efetividade à sentença, não em razão da sentença, mas em razão da eficácia da convenção arbitral. Portanto, do ponto de vista jurídico, bem elaborado, é elaborado de forma ao quê? A ter em conta as determinações da Convenção de Nova York e, obviamente, da lei russa neste tipo de matéria. O que me parece que a gente encontra nesse quadro, portanto, é um quadro de convenções internacionais de direito interno e de práticas pretéritas que não é exatamente um quadro contrário à arbitragem. Eu acho muito difícil imaginar um enxame de não cumprimento de sentenças arbitrais estrangeiras ou a sua não aceitação em tribunais russos como uma política de Estado. Não me parece que isso possa razoavelmente acontecer. Agora, o que a Rússia está dizendo em 2020, quando faz essa regra específica a respeito da eficácia das convenções internacionais, é simplesmente o seguinte: olha, se as tuas sanções estão afetando a capacidade das partes russas de participarem da arbitragem internacional, a Rússia não vai dar validade a essas sentenças. Se, pelo contrário, as partes puderem razoavelmente participar dessas arbitragens, puderem viajar para comparecer às audiências, tiverem os seus recursos liberados para pagar os FIIs arbitrais, etc., não vai haver restrição nenhuma. Mas se eu não posso participar, se a minha parte, se o meu nacional, a minha empresa não pode participar da arbitragem, eu não posso entender que exista aí paridade de armas, eu não posso entender que exista aí uma condição que me autorize a aceitar essa sentença. De resto, eu não vejo, eu não consegui encontrar, não sou um especialista em Rússia, não sou especialista em Ucrânia, mas eu não consegui encontrar em uma razoável pesquisa algo que apontasse nesse sentido. É verdade, e isto acho que já deriva bem da observação da Carolina, da introdução da Carolina, é verdade que a Rússia ela não tem um perfil de busca de arbitragem exatamente igual ao dos outros países. Arbitra pouco na ICC, arbitra bastante na LCIA, eu não levantei dado de SIAC, Hong Kong e outras coisas, mas em Estocolmo ela arbitra relativamente bastante. Se ela teve 11 arbitragens, imagino que em 2021, na ICC, eu não lembro qual o ano base que a Carolina referenciou,
No ano de 2020, ela teve novas 10 arbitragens em Estocolmo, sendo que isso segue uma média histórica de iniciar entre 10 e 15 arbitragens em Estocolmo nos últimos tempos. E tem arbitragens internacionais contra empresas russas, etc., e normalmente cumpre essas sentenças. É interessante também observar um dado curioso a respeito da União Soviética e da Rússia, né? Embora a Rússia fosse parte da Convenção de Nova York desde 1960, quer dizer, é fundadora da Convenção de Nova York, até 1992 não existe registro de pedido de execução de sentença arbitral estrangeira. Por quê? Porque as empresas estatais soviéticas, elas honravam todos os compromissos arbitrais sem a necessidade de qualquer procedimento executório. Depois de 1992, o dado que eu consegui levantar é de que há cerca de 70 pedidos anuais de reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras e que esses pedidos, na sua quase totalidade, são pedidos aos quais os tribunais russos dão sequência. Quanto à Convenção de Nova York propriamente dita, eu não acredito, não identifiquei nenhum movimento nesse sentido. Perguntei a alguns colegas que são especialistas em Rússia se eles identificavam algum movimento nesse sentido, e não parece haver nenhum movimento no sentido de que a Rússia venha a denunciar a Convenção de Nova York ou qualquer outra dessas convenções das quais faz parte. E ainda que viesse a denunciar, existe um período para a denúncia ter efeito, um período relativamente curto, um período de 1 ano, entre a denúncia e a eficácia da denúncia, sendo que qualquer pedido de reconhecimento que seja realizado nesse ano posterior à denúncia e à entrada em vigor da denúncia, o pedido tem que ser considerado até o seu final. Ou seja, se no último dia do prazo de 1 ano depois da denúncia entrar um pedido de reconhecimento e execução de uma sentença estrangeira, para este pedido, a Convenção de Nova York ainda estará em vigor. É um período curto, né, para o funcionamento da denúncia da Convenção, mas realmente eu não acredito, eu não vejo em nenhuma hipótese a Rússia procurando denunciar a Convenção de Nova York. É óbvio que nós vamos experimentar, em razão da guerra, um considerável número de obrigações não cumpridas, em razão das dificuldades existentes que derivam da situação de guerra. A interrupção da navegação pelo Mar Negro, que afeta a exportação russa, assim como afeta a exportação ucraniana, as restrições existentes em matéria de pagamentos, do sistema SWIFT, mas também dos pagamentos que circulariam pela Europa, circulariam por Frankfurt. Também o Japão fechou a circulação dos pagamentos por iene. A Rússia tem consideráveis reservas em moeda estrangeira, mas a maior parte dela é em dólar, a segunda maior parte em euro, a terceira maior parte é em iene e tem uma quarta parte em renminbi ou yuans, né? Dependendo de como você preferir chamar a moeda chinesa. Mas observe, mesmo o Japão, que por ocasião da Guerra da Crimeia de 2014 não interrompeu e nem ameaçou interromper os fluxos de capitais russos em ienes, também o Japão, nessa circunstância, impôs sanções econômicas que não havia imposto anteriormente. Quer dizer, o sistema de pagamentos russo está bastante interrompido, né? A gente tem a esperança, eu acredito que essa guerra não dura muito mais. O reconhecimento que a Ucrânia já fez, a aceitação que a Ucrânia já deu de que pretende adotar um status de neutralidade, isso satisfaz uma das duas principais demandas russas. A segunda demanda russa, que vai ser difícil a Ucrânia negar, é Lugansk, Donetsk e o corredor que passa por Mariupol. Isso vai ser difícil a Ucrânia se livrar. Os outros territórios, obviamente, vão ser devolvidos, talvez algum pequeno enclave ou coisa assim, mas os outros territórios vão ser devolvidos.
E eu acredito que em pouco tempo a guerra termina. E a guerra terminando, eu imagino que essas sanções da interrupção dos sistemas de pagamento também venham a ser levantadas em um prazo relativamente curto. Até porque o Ocidente não quer jogar tão completamente a Rússia no colo da China, não é? Porque, na verdade, isso favorece o sistema do renminbi, isso favorece posições da economia chinesa em face da economia russa, e, obviamente, os Estados Unidos, cujo principal adversário no campo comercial não é a Rússia, mas é a China, os Estados Unidos não deseja jogar com tanto gosto a Rússia no colo da China. Então, essas sanções devem ser levantadas, o sistema deve estar restabelecido, deve ser restabelecido em algum tempo, voltar à sistemática de meras sanções econômicas de natureza pontual, e isto sem afetar a médio e longo prazo o cumprimento de sentenças arbitrais ou a realização de arbitragens internacionais por parte das empresas russas. Não acredito também que venha a haver uma desestruturação do comércio russo e do próprio comércio ucraniano. E aí a observação ela é um pouco referente a como funcionam algumas coisas na economia. Rússia e Ucrânia são grandes fornecedores de recurso natural. E recurso natural tem a seguinte dinâmica: você não consegue mudar o seu fornecedor de um para o outro se o outro não tiver o recurso disponível. Tá? Quer dizer, gás e petróleo russo é gás e petróleo. Eu quero comprar gás e petróleo russo, por quê? Porque é gás e petróleo, e tem na Rússia. Trigo, solo, fertilizante, é a mesma dinâmica. E, normalmente, eu consigo redirecionar a cadeia produtiva quando eu não estou falando da matéria-prima, quando eu não estou falando do recurso natural, mas estou falando de alguma fase intermediária de produção. Eu produzo microchips na Indonésia e vou passar a produzir os microchips nas Filipinas. Ou eu tenho um centro de informações em Mumbai e quero passar esse centro de informações para Dublin. Isso é fácil. Cadeias intermediárias da produção, que dependem de processos industriais, de transformação, etc., eu consigo transferir de um país para o outro com muito mais facilidade do que eu conseguiria transferir, eventualmente, a produção de petróleo ou a produção de trigo. Então, é muito difícil que essas cadeias venham a ser negligenciadas no futuro. Elas vão continuar acontecendo e vão continuar acontecendo pelos seus corredores normais. O trigo russo e ucraniano já é um trigo que não passa pelo GAFTA, ele já tem canais próprios que, em alguma medida, derivaram das formas de controle soviético, dos canais que tinham sido construídos no tempo soviético, ainda que hoje exista uma imensa multiplicidade de compradores, quer dizer, de exportadores e produtores, tanto na Ucrânia quanto na Rússia, mas acabou entrando numa sistemática diferente. E eu duvido que essa sistemática venha a sofrer um influxo negativo da guerra. Claro, uma interrupção momentânea, isso a gente já tem. Claro, problemas de descumprimento contratual em razão das sanções, em razão dos efeitos naturais da guerra, claro, isso já tem. Mas, pelo que eu consegui observar até o momento, eu não tocou em mim o botão do alarme no sentido de que a Rússia vai abandonar a arbitragem ou alguma coisa parecida. Exceção é realmente aqueles casos em que as partes russas não conseguem ou têm dificuldades extremas para participar da arbitragem em razão das sanções econômicas. O que é, inclusive, uma busca de alguma alavancagem para quê? Para o levantamento dessas sanções. Porque, obviamente, a empresa americana, inglesa, alemã, etc., que não vai conseguir executar uma sentença arbitral na Rússia em razão disso, ela vai incomodar o seu governo, vai incomodar os seus políticos, vai incomodar os seus representantes para a retirada das sanções. Então, é uma estrutura que a Rússia não vai abrir mão disso, mas isso eu tenho a impressão, eu não consigo ter isso em números, mas eu tenho a impressão que isso não afeta
um grande percentual numérico, pelo menos, de sentenças aceitas na Rússia. Aí vocês vão falar, mas e as grandes empresas, os grandes oligarcas, etc, etc. Olha, aí é o seguinte, não adianta sair da Convenção de Nova York, não adianta negar a eficácia na Rússia. Grandes empresas, grandes oligarcas têm ativos ao redor do mundo. E quando você tem ativos ao redor do mundo, você pode ter, obviamente, a sentença arbitral executada em qualquer lugar onde essa pessoa tem ativos. Tem conta em Nova York? Ótimo, tem lugar para pegar. Tem conta em Londres? Ótimo, tem lugar para comprar. Tem apartamento em Londres? Tem um imóvel para executar. Como na arbitragem internacional se não inexistente, pelo menos bastante rara, a busca de execução específica, mas normalmente a gente está trabalhando com questões de recomposição, indenização, etc., etc., eu consigo buscar indenização em qualquer lugar. Né? E sair do sistema da Convenção de Nova York dificultaria para os russos encontrar, hipoteticamente, porque hoje as leis são muito liberais em matéria do reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras sem necessidade da Convenção. Mas, hipoteticamente, criaria mais dificuldade para as partes russas cobrarem indenizações no exterior do que das partes estrangeiras cobrarem das grandes empresas, dos grandes oligarcas, eventuais indenizações. Então, eu não consigo ver também aí um incentivo claro para uma saída da Rússia da arbitragem internacional. E voltando àquilo que eu falei no início, historicamente, do ponto de vista institucional, sair da arbitragem internacional ou começar a criar problemas para a arbitragem internacional pode ter um efeito geral sobre o comércio russo e, em geral, sobre o comércio russo, que a Rússia não deseja, como nenhum país hoje em dia deseja. A gente conhece, a gente acompanha o que acontece no Brasil, acompanha o que acontece em outros países e sabe o desastre que seria para nós, por exemplo, uma saída do Brasil do sistema de arbitragem internacional. A Rússia não está disposta a enfrentar isso, não pode fazer isso, até como um grande trader de recursos naturais e que quer obter o máximo do valor por esses recursos naturais. Então, a minha impressão, e com isso eu devolvo a palavra, espero não ter ido além do meu tempo, com isso eu termino a minha exposição e espero ter sido, em alguma medida, útil para a reflexão dos colegas que estão aqui conosco. Bom, saiba que você entregou a palavra exatamente 9h45, 30 minutos depois dos 15 minutos iniciais, 45 minutos depois do início, então, parabéns. Eu sei o quão difícil é controlar esse tempo na precisão. Wilton, utilíssima a sua apresentação, achei incrível, estou aqui quase com uma pipoca enquanto eu assistia a esses temas dos mais enriquecedores. E, em larga medida, o que eu estava pensando é como, quando a gente teve a conversa com a Olena, da Ucrânia, um dos primeiros temas que foi tratado foi liberdade de imprensa. A pergunta dela era se a liberdade de imprensa do Brasil era ampla, qual tipo de acesso a informações a gente estava tendo, porque a gente sabe que tem uma guerra de informação na Rússia. E a gente falou, olha só, a gente entende que a nossa imprensa é bastante livre, que a gente tem bastante acesso a informações aqui, e durante diversos momentos da sua apresentação, professor, eu pensei, nossa, como o acesso a informações viabiliza a troca de conhecimento rápido, porque essa construção feita pelo senhor depende de informações disponíveis, transparentes, à mão, jornais, e aí os jornais têm uma tendência de hiperestimar as consequências, faz parte do jogo, mas, e aí já levando no meu segundo pensamento durante a apresentação, é que como a perspectiva histórica é importante para isso. Como saber que a Rússia está nesse sistema desde o início da Convenção de Nova York traz tranquilidade para saber que, olha só, as coisas não devem mudar tanto. E também, isso também foi muito presente na nossa conversa com a Olena, como a gente tem que olhar para os eventos recentes de Rússia, invasão da Crimeia em 2014, para a gente conseguir entender quais devem ser os efeitos para esse momento. Então, se fica a dúvida, saiba que a sua apresentação foi
não só muito útil, mas também muito esclarecedora, o que a gente agradece muito. Dito isso, então, eu passo a palavra agora para o Frederico, que vai coordenar a segunda mesa do nosso dia, sabendo que a gente está precisamente no horário. Lucas, essa prerrogativa é sempre da Letícia. A Letícia é a nossa coordenadora, por definição. Obrigada, Frederico. Obrigada, Lucas. Imagina. Bom dia a todas e todos. Rapidamente agradeço aqui a presença dos nossos atendentes aqui e dos colegas de painel. E também agradeço pela apresentação do professor, que foi, como o Lucas disse, bastante esclarecedora, lúcida, sensata, sem alarmismos. Eu acho isso bastante importante. E, dentre as conversas que a gente já teve nesse grupo para preparar esse webinar, professor, saiba que o senhor, sim, esclareceu vários pontos que nós havíamos levantados, né? Angústias aqui em relação à arbitragem internacional e à Rússia. Então, muito obrigada pela sua exposição e pelas informações todas. E essa, não última, mas penúltima parte da exposição do professor nos conduz exatamente a essa parte da apresentação agora, essa, né, mesa virtual aqui, composta por mim, Favacho, e pelo nosso convidado, Ezequiel Manobre. Muito obrigada, Ezequiel, por ter aceito participar desse evento. Como o professor estava ponderando, Rússia e Ucrânia, elas fornecem para o mundo importante matéria-prima. Então, essa ponderação do professor é extremamente importante para analisar a nossa questão aqui dessa mesa, que é a arbitragem de commodities. Então, como disse o professor, na medida em que Rússia e Ucrânia juntas, né, ambos os países, são importantes fornecedores de matéria-prima para a industrialização, e que a industrialização, sim, pode transitar pelo globo com mais facilidade, mas não o fornecimento dessas commodities. Então, a gente teve preocupação de preparar um painel, um momento em que vamos tratar especificamente das arbitragens de commodities, que são arbitragens, em geral, né, pelo menos no maior volume do comércio mundial, arbitragens também setoriais. E só para trazer rapidamente alguns números, né, a Rússia fornece 40% do gás consumido pela Europa, 33% do petróleo consumido pela Europa. E aí o professor mencionou da dificuldade de mudar, então nós sabemos, pelas últimas informações, que a Europa até procura um pouco mais de autonomia energética, começa a negociar com alguns outros países, inclusive africanos, para o fornecimento dessas hard commodities, como Argélia e Moçambique, mas não conseguirá sair dessa parcial e importante ainda dependência do fornecimento russo. Tanto que nós vemos uma divisão entre o próprio bloco europeu, países que pretendem mais endurecimento em relação à Rússia, e outros nem tanto, como a Alemanha, porque sabem que não será possível simplesmente mudar de fornecedor de hard commodities. E no que se refere a soft commodities, como já foi mencionado também, a importância do trigo, Rússia e Ucrânia respondem por mais de 1/4 do comércio, né, da exportação de trigo. E aí, falando em soft commodities, nós sabemos que existe um sistema muito especializado que já foi mencionado pelo professor, e aqui está Ezequiel, justamente árbitro do GAFTA e do FOSFA, né, federação, associação que cuida do comércio internacional de grãos e do comércio internacional de óleos, gorduras, e veio justamente para compartilhar conosco as suas, eu diria, impressões, até porque nós temos uma guerra que tem, se não me engano, 35 ou 36 dias hoje, que já causa grandes danos humanitários e comerciais, mas ainda me parece pouco tempo para analisar exatamente que impacto vai ter nos resultados aí das arbitragens, ou até início de procedimentos, né? Não sei, justamente é isso que eu quero te perguntar agora, Ezequiel. Também esclarecer ao nosso público que Ezequiel nos compreende, mas se sente mais confortável para fazer a sua fala em inglês, né? Não tem fluência em português, tem para compreender, mas pediu licença aqui para falar, conversar com a gente em inglês. Então, Ezequiel, primeiramente, essa é a questão. Você entende, né, o que vocês, dentro das associações, dos painéis arbitrais, percebem algum impacto
alguma questão diferente das arbitragens de qualidade, que costuma ser a maior parte, né, das discussões. Enfim, como esse conflito, né, em termos de soft commodities, grãos e óleos também, né, óleo de girassol, outras commodities que vêm dessa região, isso já apareceu como questão no GAFTA, no FOSFA ou em outras instâncias setoriais? Como que vocês estão enxergando isso lá em Londres? Muito obrigado, Letícia. Indeed, I could understand everything that everyone has said so far, but I cannot speak in Portuguese, so if that's okay, I'll move to English. I could try Spanish if people prefer, but I think Federico confirmed that English is good enough. So firstly, of course, many thanks for inviting me to this very interesting remote seminar. To give a bit of context, GAFTA, the Grain and Feed Trade Association, and FOSFA, the Federation of Oil, Seeds and Fats Association, have very similar rules. And indeed, many of the GAFTA arbitrators are also FOSFA arbitrators, and most legal consultants dealing with GAFTA-related disputes also deal with FOSFA-related disputes. To give a basic context, it's very difficult to identify how these statistics come to be, but it is estimated that around 85% of all international sale contracts for the sale and purchase of grains, fats, and oilseeds incorporate GAFTA and FOSFA standard forms and GAFTA and FOSFA arbitration rules. So it is really a whoever is the seller, whoever is the buyer, whatever origin, whatever destination, most transactions in the world concerning grains, GAFTA, fats and oilseeds, FOSFA, are subject to these rules and to this dispute resolution mechanism, which is arbitration in London, subject to very specific rules and to the underlying English legal system. So the question is, okay, what is the impact of the war in GAFTA and FOSFA arbitration, and what do I expect it to be? I took a few minutes to think about, okay, which were in the past decades, which were the specific events that have led to significant numbers of arbitration around those specific events. And the first one that came to mind is the US soybean crisis in the 70s, where there were export restrictions, and in relation to which you had a situation of sellers not being able to perform, or being able to perform partially, or choosing to use the export restrictions as an excuse not to perform, and buyers claiming the market differences in circumstances where, whenever we have export restrictions, market prices go up, and the seller's incentives and the buyer's incentives are, of course, radically different. So that gave rise to a wave of arbitrations, which of course arose in the years that followed, and also resulted in the development of the law, of English law, in relation to force majeure, prohibition, etc. This corresponded to the GAFTA world. Moving forward in time, I recall, I wasn't active in those arbitrations. You may suspect that. I'm too young. But I recall the wave of arbitrations that resulted from a very specific but generalized incident in 2008, where Ukrainian sunflower seed oil was contaminated with mineral oil. This was extensive in the market. So there again came, throughout the years that followed, a wave of arbitrations regarding that particular incident. Then came in 2010 a Russian export ban on wheat and a Ukrainian quota system on the export of grains.
And interestingly, and this is relevant to what is happening today, the volume of cases that resulted from the Ukrainian quota system. What is a quota system? Let's suppose that Ukraine exports 10 million tons of grains per year. There are concerns with local prices and local consumption. So the government decision is, I'm not going to prohibit the export of grains, but only 5 million can be exported in a particular year. And so all those that have intentions of performing export contracts will have to apply to obtain a license. But licenses will be limited, because by definition, the purpose of the system is, I only want 5 million to be exported, when otherwise 10 million would be exported. And so then you have the obvious impact of that type of regulation on all the open export contracts. So the interesting part is that the quota system enacted in Ukraine in 2010 led to a significantly higher number of arbitration disputes between sellers and buyers than the prohibition of export in Russia, which was a complete prohibition. Why is this? Well, it's much more clear that the seller is excused from performance when it's plainly impossible to export a single metric ton of wheat, than when you have a complex case, a complex scenario where some parties may, depending on who gets a quota and who doesn't, in circumstances where many of those sellers didn't want to get it because the prices went significantly up, and they wanted the excuse to say, I can't perform and I will sell afterwards at the new market price. So that resulted in another wave of arbitrations that we had to deal with in the years that followed. The other one, it's an anecdote because it's unrelated with what you're discussing today. But the other one I can recall, and Federico will certainly recall it as well, is the Brazil-Paranaguá lineups in 2014 and all the detention claims that resulted from that. And again, it's a particular market context with this huge lineups in Paranaguá related with games that traders were playing that resulted in a vast number of conflicts resulting from the detention claims presented by the FOB buyers in that particular market. So then you had from all of a sudden, you would look at GAFTA and phosphor statistics. Here it's both, because for the soybeans, you would go to phosphor, and for the rest, you would go to GAFTA. And you would look at the statistics and suddenly find that half of all GAFTA arbitrations in the world were related with the Brazilian Paranaguá lineups in 2014, 15, etc. Moving on to today. So setting this example aside and the contamination issue aside, which is a common theme in the other cases? So the soybean export restrictions of the 70s in the US, the Russian export ban in 2010, the Ukrainian licensing system in 2010. The common theme there is vast movements in the market prices. So market values going significantly up. And as a result thereof, or therefrom, incentives for parties to walk away from contracts. Whenever that happens, whenever there are huge movements in market prices, the result is more disputes. The result is more defaults. The result is, when a potential excuse arises, more parties relying on force majeure and/or provision clauses in the contracts. That is present today, with the particularity that we're dealing with not one, but two major producers of the commodities that are traded and are subject to GAFTA and phosphor contracts. You just gave some statistics about wheat and other grains. Let me just add that Ukraine alone probably stands for over 75% of the world exports of sunflower oil.
And so we are, and even before the war, and this is a huge difference with the statistics that have been shared before today, in terms of LCIA, ICC arbitrations. Before the war, the majority of GAFTA and FOSFA arbitrations concerned Black Sea origin. And Black Sea origin is essentially Russia and Ukraine. I mean, if I were to look in detail at what that Black Sea origin disputes cover, Russia, Bulgaria would be a very, very small part of it. The rest is essentially Russia and Ukraine, who have their own standard GAFTA form. In that region of the world, GAFTA 49 is used. Everyone uses it. And GAFTA 49 contains a standard default clause, a standard force majeure clause, and a standard arbitration clause, providing for arbitration as per the GAFTA rules. So we have, in relation to the region that already gave rise to the majority of arbitration cases in the grain and feed and vegetable oil world, we have a situation that has paralyzed activity in some areas, made it very difficult to perform in others, and created a rise in market values that is so significantly that rise alone would already result in big volumes of arbitrations. Just in a nutshell, how do damages work in the GAFTA and FOSFA worlds? You have an FOB contract for the sale and purchase of 60,000 metric tons of wheat. The market price is 350. If that contract is not performed, having a delivery period in March 2020, at a time when the market is already 550, if the arbitration tribunal decides that there was a breach of contract on seller's side, i.e. that the failure to perform was not excused by reference to, for example, the force majeure clause, that buyer will be entitled to the difference between the price in the contract, $350 in this hypothetical example, and the market value on the date of default, which nowadays in some of these markets is almost double, multiplied by the volume sold under the terms of the contract, 60,000 tons. We're talking about millions and millions of dollars in a single contract. So are arbitrations already ongoing in relation as a result of the war? No. Am I certain that they will come? Yes. And here I remind you that I work not only as an arbitrator, in which case I would just have to wait and see, but I am a legal consultant and a trade representative in this area. So I'm already seeing the preparation of all the arbitrations to come as a party representative. And here again, inversing the roles of 2010, what I am seeing as things in the past month is already that there will potentially be more arbitrations of Russian origin goods than of Ukrainian origin goods as things stand today. Why? Because from late February to date, it has been impossible to load a single metric ton of agricultural commodities from Ukraine. Impossible. So it will be very hard for a buyer to establish a breach of contract on the seller side when the force majeure clauses in the relevant contracts will clearly protect the position of that seller. It is impossible. Even in the absence of a force majeure clause, the English law doctrine of frustration would apply to those contracts. Now let's move on to Russia, where you have, it's improved lately, but in the first weeks, navigation in the Azov Sea was impossible. But a Russian seller might have sold Russian origin goods that are only loaded typically from those ports, but in theory could be loaded on board trucks or trains, taken to the port of Novorossiysk in the other corner of the world, and perhaps be loaded in time. So it would be much more difficult for that seller of Russian origin goods to say, this is force majeure, I can't perform,
because other options are available for performance than the Ukrainian origin exporter, who has seen it impossible to perform from any single port in his country. Now, of course, things are dynamic, things evolve. Yesterday, I got a call where reference was made to very small coasters already being loaded at the Izmail port of Ukraine. And the GAFTA and force majeure clauses adopt a wait-and-see approach. So all the sellers in the Black Sea, in Russia and in Ukraine, that have been relying on the force majeure clause, the effect of that reliance hasn't been, therefore the contract is cancelled and we all go home with no liability falling on either side. The approach of the GAFTA clauses is, I hereby rely on the force majeure clause, and therefore performance is suspended until the event of force majeure, in this case a war, ceases, with a limit, which in the GAFTA case is 21 plus 14, with different things that can happen in between. But in essence, let's imagine that number of days after the end of the originally agreed delivery period. So all those contracts in relation to which particularly Ukrainian exporters have been relying on the force majeure, and in the case of phosphor, on the prohibition clauses, those contracts are still open for performance. Because the approach is, my delay in performance is justified, but we all wait and see. And we already see cases where the seller made a mistake and said, therefore the contract is cancelled, there you will have an arbitration. Because there the buyer would say, you jumped the gun. And your statement that the contract is terminated before you were entitled to make that statement, because you had to wait and see if the war was over and if performance became possible, your statement alone amounts to an anticipatory or putative breach of the contract, which gives me, buyer, the right to claim damages from you. So there you will all, there's already the facts that will give rise to arbitrations are already there. But then again, because the contracts are open and because, well, Professor, I can't recall his surname, the professor that spoke before me, he has a very optimistic view, and I'm very happy to hear that type of opinions of what may happen. But things may well evolve, and performance may start being possible from some areas in Ukraine, with the caveat that it won't be possible to perform all contracts, even if things start getting better. And there you will have a huge number of arbitrations, because parties will say, okay, these ports are open, but I still can't perform. The other party will say, well, you still must, even if it means paying 3 times the price to that seller who is willing to sell at that very high price. And then we will go back to the situation where it's not black and white. It is impossible to perform. It's closer to the quota system scenario. And that is, as a matter of certainty, a scenario that will lead to arbitrations in the coming years. Of course, we will also have arbitrations from the buyer's perspectives. So an FOB buyers are having their charter parties cancelled, with ship owners saying, I'm not going into the war zone. By the way, it's not part of what I've been asked to present, but that will lead to a big number of LMAA arbitrations. LMAA is the London Maritime Arbitration Association. Expect volumes of arbitrations resulting from the war in that area as well. But these buyers will have to justify their failure to perform any FOB buyer's essential duty to present a ship within a certain agreed period. They will be seeking for excuses to justify their performance. And in the Russian context, and I'm already seeing this, I can't talk about specific cases, but this is already happening. Sanctions, international sanctions that were not in place when the ship was loaded, but that were enacted thereafter.
So a ship is on its way to Turkey with Russian wheat. And in the meantime, perhaps not even the seller, but the shipper of the cargo has become subject to international sanctions. And so that FOB buyer, who has chartered a ship, who has goods worth millions of dollars on board his vessel, which are aimed at, which is reaching the destination, whether he wants to pay or not, that buyer cannot pay his seller. What then? Even in cases where I can make a legal assessment on the sanctions position, and what has happened a lot is the invasion was on the 24th of February. On the 23rd, the major shareholder of a certain entity who is subject to sanctions suddenly sold his majority stake in that company, now has a 15% shareholder, which means that technically that company is not subject to sanctions. But then a bank says, sorry, this is criminal law. Let's remember, international sanctions are criminal law. The bank says, whatever you want, I'm not making that payment. Yes, you can show me that his stake is now 15%. It was 51% one day before. He's subject to sanctions. I hear rumors that any day the shipper will in any case be added into the list of sanctioned entities. I don't want to have anything to do with this. So then the buyer has to go and find a bank that is willing to pay. He may not do so. Is he in breach of contract? Well, he's received cargo that he hasn't paid for. Another source of arbitrations that can certainly be expected in the. Again, these things take time, but I would say in the near future. So in the next 1 or 2 years, even if the war were over today, which we all pray is the case, even if everything is sorted, even if flows go back to normal in a matter of weeks, what has happened will already give rise to a number of arbitrations. I say significant. I can't anticipate the figures. Many cases, as you know, are settled and they don't reach the arbitration stage. But we can certainly expect arbitration cases. And interestingly, the GAFTA force majeure clause that is in place today is different to the one that was in place in the 2010, let alone in the 1970s cases. So it will also be an opportunity to test the scope, content, and interpretation of that new force majeure clause that has been in place for only a few years. In conclusion, I do expect a number of cases resulting from the war, even if the war were over today, even if the optimistic view that was shared matches reality. And the trade is prepared for it. I was going to say a word or two on enforcement, but this was brilliantly covered in previous presentations. And I'm speaking to a Brazilian audience. The only thing that I would add to conclude is that even in the South American context, the mere fact that the war has had such a significant impact on the prices of agricultural commodities is likely to also lead to an increasing number of disputes, of defaults, which may be settled or may end up in arbitration, by the mere fact that the market prices have varied so significantly. This is really dependent on the approach that different and culture plays a significant role here. So there are some countries in the world, and Federico will be aware of this, where if the market goes down $10, you know that buyers will tend to look for ways to walk out of contracts, and that means disputes. In my experience in the Brazilian culture, in relation to grains, beans, and oil seeds and oils, my experience is contracts are usually performed despite movements in markets,
there are quite a few tricks in the Brazilian market related with detention, demurrage, and some things that are. So I'm not talking about a market led by saints, but in principle, I don't think that because the markets have gone up so significantly, Brazilian exporters will suddenly breach all their export contracts because they have an opportunity of selling at much higher prices. That is not what I expect. But whenever you see such volatility, defaults increase, and when defaults increase, arbitration numbers increase as well. So this is just a summary of what is going on. I don't know what will happen because we are at a very early stage, but I am certain that even if things are solved today, we already have a wave of arbitration in the pipeline as a result of the realities that I've just tried to summarize in a nutshell. Muito obrigada, Ezequiel. We are running out of time. Eu estou ciente, Lucas. Só vou rapidamente agradecer e dizer, então, que vou deixar Frederico e eu aqui já nos entendemos pela participação dele, afinal, nos comentários, já que Ezequiel trouxe uma visão interna, né, tão precisa, tão esclarecedora. Frederico aí cedeu a parte dele do tempo para a gente terminar de escutar as explanações do Ezequiel. Muito obrigada. Lucas, eu vou pedir só dois minutos muito rápidos para fazer dois comentários. O primeiro, bom, claro, quando os palestrantes que nos antecedem cobrem tão bem, não é, a matéria, sobra muito pouco para a gente falar, então realmente não faço questão do tempo. Mas eu queria só dizer, com relação à exposição do professor José Augusto Fontoura, o quanto do que ele falou de fato cobriu assuntos que nós tratamos nas nossas reuniões preliminares, inclusive algumas opiniões bem particulares que foram expressadas nas nossas reuniões. E aí eu acho que vale a pena o SEAB fazer o convite, e o nosso grupo especificamente, fazer o convite para que tanto o professor Dr. José Augusto Fontoura quanto o Ezequiel façam parte desse nosso grupo de debate permanente. E, aliás, quem mais quiser participar, porque eu entendo que a ideia era de ser um grupo aberto. Com relação ao Ezequiel, o que ele disse em relação aos grãos servem também para as outras commodities, sem dúvida nenhuma, e serve especialmente, ele adiantou bem, para as arbitragens marítimas, LMA, certamente virão arbitragens na LMA por conta das dificuldades do fechamento de portos, dificuldades de navegação. A gente sabe que o Mar Negro, nesse momento, é considerado perigoso, não é? E algumas minas, inclusive, foram encontradas, enfim. Mas nós temos um outro problema que aí reflete globalmente, que é o fato do aumento muito grande do valor de frete. Se durante a pandemia o valor de um container, de um TEU, passou de $1.000 para $10.000, nós já estamos chegando a algumas cotações de $16.000. Então, isso certamente vai tornar inviável comercialmente alguns contratos que já foram celebrados. E só para falar da questão das arbitragens da Rússia, de fato, Estocolmo a Câmara de Estocolmo, da Câmara de Comércio de Estocolmo, ela é de fato muito utilizada pela Rússia. E vejam, existe um histórico de arbitragens entre Rússia e Ucrânia muito significativo. Um número muito grande de arbitragens, inclusive por conta do gás, e são arbitragens comerciais, porque nós estamos falando de empresas privatizadas, tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Na Rússia, produtora de gás, e na Ucrânia, a dona e permissionária, né, do gasoduto, e há uma briga que vem desde o final da União Soviética,
em relação ao preço do gás pago pela Ucrânia em relação à Rússia, que tinha um subsídio e uma compensação em relação às taxas e às tarifas ali de passagem, né? E acusações de desvio de gás, de não pagamento, enfim, isso tem sido a tônica dessas arbitragens entre Rússia e Ucrânia desde então, né? Normalmente com a Rússia saindo vencedora dessas arbitragens, à exceção de uma arbitragem recente, de 2018, em que a empresa russa foi condenada. E apesar de condenada, né, enfim, ela vem se recusando, ela vem tentando evitar a execução dessa sentença, né, e do pagamento do valor que ela foi condenada, em todos os países onde a empresa da Ucrânia vem buscando a execução. Então é muito interessante a gente entender que esse conflito, a geopolítica desse conflito passa também tanto pela questão dos portos, acesso da Rússia ao Mar Negro, e essa é uma razão de disputa, inclusive, na Corte Permanente de Arbitragem Internacional de Haia, entre Ucrânia e Rússia também, né? Então, passa pelo acesso ao porto e passa, sim, por essa questão do gás, que é um imbróglio que não foi resolvido desde 2004. Você tem repetidas disputas, às vezes com a mediação dos países da União Europeia ou o próprio comissionado da União Europeia intervindo e mediando. Então, esse é o contexto interessante para a gente não esquecer nesse conflito Rússia e Ucrânia. Eram só esses pontos que eu queria destacar, enfim, até para trazer mais sabor ao nosso debate. Era isso. Obrigado, Lucas. Obrigado, Frederico. Parabéns, Ezequiel, também. Obrigado, Frederico. A gente já está com a corda no pescoço aqui em relação ao tempo, mas a gente não pode esquecer que esse aqui foi um evento originalmente desenhado também para a gente pensar na relação do Brasil no meio disso tudo. E muito embora estejamos geograficamente distantes, a verdade é que as cadeias são globais, a gente vive num mundo muito globalizado. Então valem aqui comentários, uma perspectiva final sobre a arbitragem brasileira nesse contexto, pelo que eu passo a palavra para o Paulo, que vai coordenar aqui esses minutos de encerramento com essa tônica. Paulo, está com você. Muito obrigado, Lucas. Acho que, como bem ponderou o Frederico, né, quando você tem palestrantes que cobrem todos os temas, fica muito mais fácil a vida, o que facilita até no uso de um tempo eventualmente menor. Mas um ponto que foi notado aqui na nossa pesquisa, que nós apresentamos aqui no começo, foi que, da mesma forma que, quer dizer, contrariamente ao que vimos sobre as perspectivas e preocupações dos entrevistados, dos pesquisados, sobre a arbitragem, os efeitos que poderiam ocorrer sobre a arbitragem internacional, nós temos algo diferente, quando a pergunta era se o que poderia acontecer com a arbitragem brasileira com relação, digamos, com os efeitos da guerra. E tivemos uma opinião diametralmente oposta, quer dizer, a perspectiva é que não vai haver o impacto à arbitragem brasileira. É claro, até convidaria o Lucas para fazer mais, digamos assim, detalhamento sobre essa pesquisa, mas eu acho que um ponto até que nós percebemos hoje dos debates é que, vindo dos nossos palestrantes, é que não há uma preocupação tão grande em si como a arbitragem, a preocupação com o aumento muito grande de litígios e uma percepção de que a Rússia não vai atacar o sistema da arbitragem em si. Ela pode usar subterfúgios de ordem pública para não cumprir. Aliás, o argumento muito bem exposto pelo doutor José Augusto Fontoura, que se de fato há uma restrição à participação de pessoas na arbitragem, é um argumento ótimo. Então, mas o ponto foi
assim como há uma expectativa de que há um medo, um receio de que possa haver algum dano na arbitragem internacional, aqui no Brasil, a impressão é de que a arbitragem em si não será afetada. Poderão ocorrer vários litígios, mas afetando a cadeia de comércio em si, não a arbitragem. Então, eu gostaria de convidar o Lucas para expor um pouco mais os dados da pesquisa e, dentro do pouco tempo disponível, se é que é algum, quais dos nossos palestrantes ou demais presentes aqui gostariam de fazer algum comentário sobre essa percepção, sobre que eventuais impactos na arbitragem em si ou no aumento de causas essa guerra poderia ter no Brasil. Então, Lucas, rapidamente, já te devolvi a palavra. Não, os meus comentários é que a gente teve 70% das pessoas dizendo que os impactos não devem ser sentidos pela arbitragem brasileira, e eu entendo o racional desses votos, dessas decisões, que a arbitragem doméstica brasileira ela é um motor relevantíssimo da arbitragem aqui no Brasil, e como são arbitragens domésticas, os temas estão relacionados a temas da fronteira para dentro. Portanto, dá então uma certa independência mesmo aí de eventuais riscos que existam no contexto internacional. Um tema interessante sobre isso é que a gente fica feliz com esse resultado, que se é verdade que no início da arbitragem brasileira a gente viu que a legitimidade internacional da arbitragem foi importante para a sedimentação da arbitragem no Brasil, isso fez parte do próprio julgado de constitucionalidade lá que se encerrou em 2002, a gente vê que hoje as pessoas entendem que existe uma independência, uma legitimidade própria da arbitragem brasileira, já um mercado bem desenvolvido, e que foi um resultado que a gente achou muito interessante. Mas aqui eu convido para os palestrantes uma pergunta aberta, para quem quiser se manifestar, sobre comentários em relação à arbitragem brasileira frente a esse momento desafiador da geopolítica internacional e dos efeitos nos sistemas de resolução de disputas. Algum comentário, alguma consideração? Fiquem à vontade. Se eu posso dizer alguma coisa, eu não vejo o impacto sensível sobre a arbitragem brasileira, não. Mas talvez aumento de casos aí, fertilizante, trigo, etc., mas nada, do ponto de vista institucional, nada. Não vejo. Lucas, só que eu comentaria é que eu acho que essa, tratando especificamente de soft commodities, esse momento é mais uma oportunidade para a gente pensar num sistema de arbitragem de commodities doméstico, que ao menos nos contratos de originação, né, não poderíamos, há situações em que as partes poderiam não utilizar necessariamente GAFTA, FOSFA, e resolver com a arbitragem doméstica as disputas relativas a commodities também. Então, acho que, do mesmo modo, né, fazendo um grosseiro paralelo, assim, que a gente tem pensando em autonomia em relação a outros insumos da cadeia do agro, etc., talvez pudéssemos pensar também em algum grau de autonomia da arbitragem de commodities, trazendo parte dessas discussões para o ambiente interno aqui, da arbitragem doméstica. Interessante. Frederico, você tem alguma consideração? Vi que você abriu o áudio. Só o meu comentário é só a perda de oportunidade do Brasil nesse momento. O Brasil sempre teve uma diplomacia muito respeitada, muito reconhecida, né? Inclusive na atuação de conflitos entre países. E em um momento em que, por conta desses conflitos, uma das questões que aparece é a desconfiança com relação à sede de arbitragens, por ser eventualmente país hostil, porque a Lex Fori pode ser uma lex, pode ser, enfim, ameaçadora para algumas partes das arbitragens, enfim, o Brasil, que sempre teve uma posição muito estratégica e muito bem construída em termos de diplomacia, poderia aproveitar o momento para se tornar um hub de arbitragens internacionais, de novo perde timing, quer dizer, enfim. Então, eu não acho que tem um impacto negativo na nossa arbitragem, mas a gente perde a oportunidade de ter um impacto positivo
do Brasil, né, do papel do Brasil nas arbitragens internacionais como um sítio de arbitration favorável, né, quer dizer, reconhecidamente interessante ou alguma coisa assim. Obrigado, Frederico. Então, são 10h31, começamos 1 minuto atrasado, terminaremos 1 ou 2 minutos atrasados, o que no vídeo é muito aceitável, né? Serão na ordem de segundos de atraso. Mas, dito isso, eu queria agradecer de coração a participação, o preparo do professor José Augusto Fontoura e do nosso querido Ezequiel, que trouxe informações aí em tempo real relevantíssimas para a gente conseguir entender como é que estão os mercados de fósforo e GAFTA. E também queria agradecer de coração aqui os outros coordenadores, também panelistas hoje presentes, que têm feito desse grupo permanente de acompanhamento um grande prazer, fonte de riqueza, de contatos, de interações muito relevantes. Eu agradeço a presença de todos e agradeço também a presença dos participantes. A gente recebeu perguntas por aqui, perguntas no WhatsApp, a gente recebeu diferentes perguntas que informaram muito os debates aqui e esses comentários finais. Então, é isso. Eu libero todos agora, então, para a gente começar o nosso dia profissional propriamente dito. Agradeço mais uma vez e me despeço de todos. Obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos. Obrigado, Ezequiel. Obrigado, professor José Augusto, Carolina, Letícia, Frederico. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Vamos continuar.